Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Inside Sales. Hoje um formato diferente. Vou trazer aqui um conteúdo bruto para você estruturar o seu processo comercial. Você sabia que mais de 89% das empresas não têm uma estrutura comercial montada, lapidada e validada dentro da sua empresa, e menos de 10% das empresas têm metas claras e acompanhamento de indicadores comerciais dentro da sua estrutura. E hoje eu vou te mostrar como estruturar o seu processo comercial da maneira correta. Eu não vou trazer para você dica, eu vou te trazer a estrutura que ajudou a Inside Sales a implementar mais de 550 máquinas de vendas, são mais de 550 empresas impulsionadas e mais de 170 milhões de reais gerados. Com essa metodologia, com esse framework, com esse passo a passo. E é isso que eu quero te mostrar agora nesse nosso episódio. Se você está assistindo no YouTube, já clica aqui no botão do gostei para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E também, se você não é inscrito, fortaleça o canal, se inscreva. Toda semana tem conteúdo sobre vendas, marketing, negociação e também cases reais de empresários que estão transformando o seu negócio através de uma estrutura comercial lucrativa. Se você está acompanhando pelo Spotify, curte aqui também este episódio e se inscreva para poder receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui, certo? Vamos começar então trazendo para vocês um pouco do conceito da estrutura comercial lucrativa. Parece mentira, mas a maior parte das empresas, elas vão do jeito que dá. Elas contratam vendedores sem método, sem processo, sem estratégia e querem que esse vendedor performe. E muitas vezes terceiriza a responsabilidade para uma agência que vai tentar implementar uma vertical de marketing digital ou até mesmo terceiriza para um SDR terceirizado, uma empresa para montar um time comercial, e isso muitas vezes não se reflete em resultado dentro do negócio. E isso acontece porque o que você precisa é de uma estrutura. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe escala sem a palavra escola. Ou seja, a sua estrutura comercial precisa de método, de processo, de ensinamento, de um guia para que ela possa transformar os seus recursos, que é o dinheiro investido, as pessoas, o tempo dedicado em receita. Porque é isso que você deseja dentro do seu negócio. Miguel, como que eu sei que o meu processo comercial ele não é eficiente? Como que eu consigo metrificar se os meus vendedores, se a minha estrutura ela é boa ou não? A verdade é que tem algumas dores clássicas. A primeira é a total dependência das vendas surgirem da passividade das indicações. Ou seja, a sua empresa só vende se alguém indicar. E isso de maneira passiva, aonde se não tem indicações, você não tem receita, não tem novos clientes, não tem resultado. O segundo principal sintoma é a total dependência das vendas ser do sócio, do dono ou do diretor. Ou seja, os vendedores que são contratados para vender, eles vendem menos do que os sócios, que os diretores e que o dono do negócio. E aí você está tomando tempo de focar na parte estratégica, tendo que fazer a engrenagem comercial rodar. E tá tudo bem isso acontecer por um tempo. Existem fases dentro do negócio. E essas fases, elas vão sendo moldadas e evoluídas à medida que tu tem um processo claro. Por um tempo, você ser o melhor vendedor do seu negócio, tudo bem. Mas você precisa ter um processo para que você possa desenvolver os seus novos vendedores com o mesmo segredo que faz você vender mais, que faz o seu negócio ter mais resultado. Então, se você depende exclusivamente de indicações ou tudo que a sua empresa gera passa apenas por você, automaticamente você não tem um processo comercial estruturado. Se os seus vendedores não batem meta, se há uma alta rotatividade na sua estrutura comercial, se cada vendedor faz de um jeito, se tu tem um vendedor que vende muito e a maioria vende pouco, significa que você não tem um processo comercial. Como que eu mudo isto? Tendo uma estrutura comercial lucrativa. E é isso que eu quero abrir para você, um framework de como estruturar um processo comercial da forma eficiente. Então pega papel e caneta, porque esse aqui vai ser um conteúdo bruto.
Eu quero te trazer o conceito. Chega de diquinha na internet, porque se as diquinhas de internet tivessem resolvido a tua empresa já estava vendendo no mínimo 3 vezes mais, com toda a promessa milagrosa de funil novo no marketing digital, que vai mudar o jogo das suas vendas. Você gasta dinheiro com a agência, você gasta tempo tentando aprender como implementar, e no final, quem ganhou dinheiro é quem vendeu o curso da nova técnica, do novo processo. O que eu quero te mostrar é a estrutura bruta para que você possa sair daqui e implementar dentro do seu negócio, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você depende apenas de indicações, você está vendendo apenas para 3% do seu mercado, ou seja, está alcançando apenas 3% do público dentro do seu mercado. Por quê? São as pessoas que estão no modo eu preciso dessa solução agora. Conversou com um amigo, conversou com um colega e esse colega indicou você. Então, significa que se você tem de forma passiva uma estrutura de indicação, você tem 97% fora do seu funil de vendas. Se eu não tenho um funil de vendas, se eu não tenho uma estratégia de vendas, automaticamente o que eu tenho é a dependência da sorte. Deixa a vida me levar e que Deus me ajude cada vez que o mês começa. Agora, se eu tenho um funil de vendas, e existe uma pirâmide para isto, se eu tenho um funil de vendas, se eu tenho funis comerciais, eu salto de alcançar 3% do meu público, que é quem está em modo de compra agora, está buscando pela solução, e eu amplio isso para 40% de alcance do público dentro do meu mercado. Se eu tenho um funil comercial. Por quê? São pessoas que estão, eu preciso de uma solução, mas não sei o que é. E é as pessoas que estão buscando pela solução de uma maneira ativa. Eu sinto uma dor e estou buscando o remédio. Se eu tenho um funil de vendas, eu alcanço as pessoas conscientes do problema, as pessoas que estão buscando uma solução agora e as pessoas que estão no modo de compra agora. Isso significa que eu já assumi uma boa parcela do público que tem disponível dentro do meu mercado. Então você percebe que ao não ter um funil comercial, uma estratégia comercial, uma estrutura de vendas, automaticamente você está trabalhando com apenas 3% do seu mercado que está no modo de preciso comprar agora e ainda teve a sorte de cair essa pergunta dentro de uma rede de network que podia indicar você. Mas tem meses que você tem indicações e vende, tem meses que você não tem indicações e por isso não vende. Aí vive uma roleta russa de tentativa, erro, alegria, frustração e muitas vezes vivendo um processo comercial que traz mais frustração do que de fato o orgulho que você gostaria de ter dentro do seu negócio. Miguel, como que eu faço para mudar isto? Primeiro, mude a palavra escala, que é uma palavra linda que o mercado adora, mas que muitas pessoas não vão alcançar porque usa a escala da maneira errada. Antes de eu ter escala, eu preciso mudar ela, trocar uma letrinha para escola, para que eu possa desenvolver pessoas, processos e aí sim alcançar a escala. Então o frameworking, que é pessoas validando a estrutura, processos sendo mapeados, ajustados e melhorados, aí eu coloco a tecnologia para impulsionar isso e chegar na parte de escala. Então o que eu quero mostrar para vocês é como na prática estruturar todo esse setor comercial de uma forma eficiente. E dentro da Inside Sales, a gente usa o que a gente chama de equalização setorial. Anote isto, não existe empresa lucrativa e escalável se não houver equalização setorial. O que é a equalização setorial? É você ter um processo muito bem estruturado e equilibrado nas principais engrenagens comerciais, que são marketing, comercial e a estrutura financeira através da arquitetura de receita. Você precisa ter isso mapeado para ter uma estrutura comercial eficiente. Eu vou detalhar para você como isso funciona na prática, mas eu preciso que você tenha consciência de que se uma dessas engrenagens não estiver performando, automaticamente você não consegue ter uma estrutura escalável e lucrativa. Bom, falando sobre marketing, e eu quero que você tire da sua cabeça a
polarização de que marketing é marketing digital. Quando a gente fala marketing, a maior parte dos empresários tem ânsia ao ouvir essa palavra marketing. Porque ele já gastou dinheiro com agência, ele já pegou diquinha na internet, ele já acompanhou o guru influenciador e ele não teve resultado. Então ele diz, isso não funciona, isso não é para mim. Só que deixa eu te dizer uma coisa, marketing digital não é marketing na sua totalidade. Eu acredito que marketing é a ação de se expandir dentro do seu mercado e ocupar o espaço disponível. Então eu preciso expandir a minha marca para ocupar o espaço que tem dentro do meu mercado. Porque se eu não faço isso, eu não tenho um plano de marketing eficiente. Então eu troco a palavra marketing por a palavra plano de influência. Anote isto. Marketing não é marketing digital. Marketing é um plano de influência que integra várias verticais de geração de demanda ao redor do seu ecossistema de negócio para você alcançar mais leads, mais prospects e gerar mais autoridade para você, para sua marca, no momento de decisão desse prospect, desse lead que acompanha o seu negócio ou precisa da sua solução. Então, eu preciso entender que eu não tenho como verticalizar marketing, eu só faço marketing digital. Eu só faço anúncio no Instagram, eu só faço visitação com representante para vender. Se eu tenho apenas um canal, eu não tenho um plano de influência, eu estou trabalhando de maneira vertical. Marketing é sempre horizontal. Quanto mais canais eu tenho integrado, maior a probabilidade de eu ocupar o espaço dentro do meu negócio. Miguel, quais são os canais que eu posso explorar ao construir o que a gente chama de geração de demanda? A gente vai ter o famoso inbound marketing, que aí sim são as plataformas digitais, como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, onde eu estou ativamente me colocando nessas mídias sociais, e existem os canais como outbound, prospecção ativa, time de inside sales, representantes. Tudo isso faz com que eu tenha um processo de maneira mais direta para buscar o meu potencial lead. Tudo isso pode ser complementado com outros funis, como funis de indicação, funis de parcerias estratégicas, funis de eventos. Tudo isso pode ser um canal de tração. Nós temos 17 canais de tração que devem ser plugados dentro da sua estrutura. O mais importante é que cada negócio vai ter fit com mais um funil do que outro. Então nós temos clientes que o funil na vertical digital não funciona tão bem quanto a expansão através de representantes. Como a gente tem outros que muitas vezes o representante não funciona tão bem, mas as parcerias estratégicas ou associações através de eventos geram muito mais lead do que a proposta do digital. Então, Miguel, quer dizer que se eu descobrir qual é o canal que mais me faz vender, eu vou vender mais? Sim e não. Porque se você tem apenas um canal que você sabe que vende mais por lá, mas é extremamente dependente dele, se o mercado mudar amanhã, o teu negócio quebra. É por isso que a diversificação de canais é tão importante. Você não domina as ações da Meta. Você não é diretor da Meta. E se a Meta amanhã tiver uma proibição de fazer a divulgação ou ter acesso à plataforma dentro do Brasil e você só vende pelo Instagram, seu negócio não existe mais. Se amanhã o iFood deixar de existir e o seu negócio só vende dentro do iFood, você não tem negócio, porque o principal pilar é geração de demanda. Então eu vou trabalhar canais online, canais offline e principalmente centralizar toda a base de dados que eu tenho do ICP, né, do perfil do cliente ideal, em uma plataforma própria minha, seja um CRM, seja algum sistema de centralização. Eu posso usar o iFood para vender, eu posso usar o Instagram para gerar lead, mas esse lead vai vir para dentro da nossa plataforma, que é o nosso CRM, que é a nossa centralização de gestão com esse lead, com esse cliente. Porque a partir do momento que ele é meu, eu diversifico canais, eu construo um plano de influência, eu trabalho de maneira mais direta com ele,
ocupando espaço através do omnichannel, diferentes canais, diferentes estímulos, gerando diferentes resultados. Então isso é importante você entender, que a geração de demanda ela não pode ser vertical, ela é sempre horizontal. Eu preciso construir múltiplos funis de venda trabalhando diretamente dentro do meu negócio. Bom, se eu consigo diversificar canais, se eu consigo construir uma base sólida de novas possibilidades de venda, nada adianta se eu não tenho um comercial estruturado. Se eu não tenho um comercial que vende, se eu não tenho um comercial que gera conversão através da demanda que foi gerada, automaticamente tudo que eu fiz em marketing se tornou um balde furado, porque a receita não ficou dentro do meu negócio. Então, tão importante quanto a capacidade que eu tenho de geração de demanda, construir um plano de influência, posicionar o meu negócio, tem que ser a capacidade que meu time comercial tem de transformar essa oportunidade em dinheiro dentro do meu negócio. Porque empresário não vive de seguidor. Empresário não vive de pessoas dizendo que legal a tua empresa, gostei muito dela, mas vou comprar concorrente. Porque toda oportunidade no mercado ou está indo para o bolso do seu negócio ou para o bolso do seu concorrente, não tem opção. O cliente quer comprar. Se você não vai vender, ele vai comprar do concorrente, é simples. Então, o dinheiro está indo para algum lugar. E normalmente, se você não tem um plano de influência, uma estrutura comercial que gera conversão com esse plano de influência, automaticamente você está colocando dinheiro fora e o seu concorrente está botando o seu dinheiro no bolso dele. Então, como que eu consigo estruturar o meu processo comercial para que eu tenha conversão e geração de receita? Anote isto. Processo comercial é pessoas, processos e tecnologia. Eu não consigo ter um processo comercial se eu não tiver processo. Eu não consigo ter clareza de receita, previsibilidade de receita, crescimento consistente se eu não tenho processo, tecnologia e pessoas. E a pessoa pode ser você, mas você precisa ter consciência de como está fazendo o processo de conversão. Então, quando eu falo de pessoas, a primeira coisa que eu preciso ter em mente, o meu organograma. Eu preciso ter bem definido quais são os papéis que eu preciso ter dentro do meu processo como empresa e como estrutura comercial para gerar mais receita. Quais são as atividades? Quais são as habilidades? Quais são as métricas diárias que impactam diretamente no meu resultado? Então, eu posso ter closer, eu posso ter SDR, eu posso ter BDR, eu posso ter Customer Experience, né, que é o CS trabalhando a experiência do meu cliente. Eu posso ter, dentro dessa estrutura, um head comercial, mas no final, todos esses termos vão dizer tenha vendedores com papéis bem definidos. O livro que mudou um pouco do conceito da venda consultiva é o livro Receita Previsível, onde ele traz o principal tópico da reestruturação comercial. Como que ele fez o Salesforce se tornar a maior empresa no seu mercado, reorganizando a estrutura comercial. Antes, o processo comercial é o vendedor prospecta, o vendedor faz o follow-up, o vendedor faz a nutrição, o vendedor faz a qualificação e o vendedor negocia para vender. Tudo dependia de uma única pessoa em todas as etapas do processo. Ele vem com o processo de receita previsível, que é pegar uma pessoa e colocar na mão dela uma vertical de responsabilidade. Então eu tenho uma pessoa que gera a lista, que pode ser o meu LDR, eu tenho uma pessoa que faz a prospecção ou qualificação, BDR e SDR, e eu tenho um cara focado 100% em fechamento chamado closer. No final, eu gosto de simplificar. Eu acredito que quanto mais simples, melhor o entendimento e o resultado. Então, todas essas siglas é vendedores com responsabilidades bem definidas. Quando você tem vendedores com responsabilidades bem definidas, ele não pode terceirizar o resultado. Porque eu entendo que uma pessoa que faz tudo, ela não faz nada. Se eu entendo que uma pessoa que faz tudo, ela não faz nada, eu coloco na mão dela uma única vertical que ela tem capacidade de executar. Então, se eu sei que a pessoa não tem uma capacidade tão boa de negociação, eu vou colocar ela, por exemplo, para fazer o processo de geração de lista, primeiro contato, porque eu sei que ela não é persuasiva. O perfil DISC, né, que é um perfil muito importante na hora de contratar, ele não é um perfil influente, que normalmente, para negociação, o perfil influente é melhor. Agora, se eu quero alguém líder, muitas vezes eu preciso de alguém que seja dominante e influente.
Porque ele não pode ser passivo. Se ele é passivo, meu time não olha para a meta, não olha para resultado, não respira o valor comercial que é gerar receita. Então tu percebe como a variável de pessoas é tão importante, só que tudo começa com a definição de papéis. Mas, Miguel, eu sou sozinho. É a eu presa. Estou começando o meu sonho. Estou iniciando aqui o meu negócio, acreditando nele, que eu vou ter 10 pessoas na minha área comercial, mas hoje é só eu. Como que eu começo? Não importa se é a eu presa. Tu vai definir o organograma e dentro do organograma tu vai colocar lá prospecção, o seu nome. Qualificação, o seu nome. Negociação, o seu nome. Financeiro, o seu nome. CEO, palavra bonita, vai estar lá o seu nome. Head de marketing, o seu nome. Head comercial, o seu nome. Miguel, mas eu faço tudo, tá tudo bem. Mas você já está definindo. A partir do momento que o seu negócio começa a ter resultado, o que você faz? Qual parte desse processo eu não sou tão bom, eu posso delegar para alguém, trazer alguém para eu focar em outra parte? Aí eu vou trazer o meu primeiro SDR. Eu vou trazer o meu primeiro closer. Eu vou trazer o meu primeiro head marketing que vai me ajudar a estruturar o processo comercial. Só que se eu não tenho clareza do que precisa ser executado, eu não consigo ter clareza de como chegar ao resultado. Por isso que menos de 10% das empresas brasileiras têm metas claras e acompanhamento consistente, porque vende-se dá. Então, primeiro eu defino quais são os papéis e quais são as habilidades. Mesmo que eu esteja começando sozinho, eu já tenho isso muito claro na minha cabeça. Quando a gente iniciou a Inside Sales, era o Miguel como tudo. Com o nomezinho bonito lá, CFO, CEO, Head, tava lá, mas era eu. Eu vendia, eu atendia o cliente, eu fazia o acompanhamento, eu fazia a prospecção, mas a partir do momento que a gente foi crescendo, foi entrando cliente, foi entrando receita, fomos trazendo pessoas que eram melhores do que eu naquelas áreas que a gente precisava para ter crescimento. E assim foi construindo um negócio saudável à medida do tempo. Se eu entendi que o primeiro passo é pessoas, eu desenhei o meu organograma e agora eu vou para o processo de treinamento e integração dessas pessoas. O maior problema das empresas é que elas querem trazer alguém pronto. Elas querem que a pessoa venha para dentro do processo dela já gerando 100 mil, 200 mil, 500 mil reais de receita. Achando que a pessoa tem a capacidade de aprender em 2 dias sobre o produto, sobre o mercado, sobre o processo e assim conseguir gerar resultado. E a verdade é que tudo é um processo. E esse processo da contratação, ela começa com a definição dessa estrutura de receptividade, o que eu espero dessa pessoa, deixando muito claro, e acompanhamento. Eu preciso trazer para ela todo o subsídio necessário para ela se desenvolver. Porque senão seu processo comercial não gera resultado. Daqui 90 dias você diz, eu gastei dinheiro e não tive resultado, e a pessoa que entrou dentro do teu negócio se frustra, porque ela não tinha o material necessário para produzir. Esqueça contratar um vendedor em menos de 90 dias, ele trazer resultado. Principalmente se for júnior. A gente tem R$2.000 de receita, e desses R$2.000 que a gente tem disponível para fazer investimento, a gente quer trazer alguém que seja sênior, que gere R$200.000 de receita no primeiro mês e que ela traga o processo, que ela desenvolva o processo e que ela traga o resultado. E a verdade é que isso é muito difícil. Eu posso dizer, treinando aí mais de 5 mil vendedores, que isso é praticamente impossível dentro da sua estrutura comercial. Mesmo trazendo alguém sênior, você precisa dar material, precisa ter a direção comercial para ela ter resultado. E aí vem o ponto mais importante da sua estrutura comercial, que é o processo do playbook comercial. O que é o playbook comercial? É o cérebro da sua operação. É a centralização da sua cultura, da sua estratégia, do que eu espero do meu colaborador, do que ele precisa para se desenvolver e do acompanhamento necessário para ele poder performar. Eu preciso ter isso muito claro. A maior parte das empresas não tem isto. Eu não consigo transcrever o que eu faço para os meus vendedores. E aí o vendedor está sempre perguntando para você o que precisa fazer. Pô, eu contrato a pessoa faz 1 ano e ela ainda me pergunta para fazer o desconto para o cliente. Eu treino essa pessoa para que ela não dependa de mim. Porque se ela depende de mim, automaticamente, no médio e longo prazo, eu continuo refém da minha operação comercial.
Então, o que eu faço? Tudo que eu preciso documentar, eu coloco no meu playbook. Lá no meu playbook vai ter quais são os scripts, qual é o processo a ser executado, qual é o horário que tem que ser executado, qual é a frequência que tem que ser executado, qual é o resultado que tem que ser alcançado, qual é a trilha que vai ajudar o meu vendedor se ele tem uma dúvida, se o cliente tem uma objeção, se o cliente tem alguma dúvida específica sobre o produto, eu preciso ter ali para o meu vendedor conseguir explicar, absorver. E aí eu tenho um processo de treinamento contínuo, semanal, em cima de técnica de vendas, em cima de cultura comercial, quais são os valores da minha empresa e em cima do desenvolvimento individual dele. Porque às vezes ele é muito bom tecnicamente, mas emocionalmente, quando ele ouve um não, ele se frustra. E aí tu perde um bom vendedor porque tu não tem um processo que equilibra isto através de treinamento. Eu treino meus vendedores para eles serem resilientes. Eu treino os meus vendedores para eles entregarem resultado. Eu treino os meus vendedores para eles serem melhores do que eu ao vender a minha empresa, porque assim eu consigo ter um processo comercial eficiente. Tire da sua mente a ideia de que você vai trabalhar 4 horas por semana e o seu negócio vai sorrir sozinho, vai crescer sozinho e vai trazer receita sozinho. Você sempre será um dos melhores vendedores da sua empresa. Mas você precisa entender que se você não tem uma estrutura comercial, está refém dessa operação sempre. Se tu não vende, a empresa não cresce. Se tu está na parte operacional, tu não está na parte estratégica. Se tu está na parte estratégica, não está na parte operacional. Então, ter clareza sobre isto faz com que você transfira a sua ideia, o seu processo, a sua estratégia, os seus valores, a direção da empresa para os seus vendedores. Como que eu faço isso? Através de um playbook. O playbook ele não pode ser um design bonitinho. Ele não pode ser uma arte maravilhosa que você fecha ela e deixa para os vendedores. O playbook é um manual vivo, construído frequentemente. Todos os dias tem alteração, todos os dias tem teste, todos os dias tem modificação. Já pensou que se você precisar mudar um script e tiver que passar por design para fazer a alteração, deixar bonitinho, para depois passar para o teu time comercial, tu perdeu 2 dias aí para testar um script diferente, com uma variação diferente, para testar se isso vai performar no seu negócio ou ampliar a performance dos seus vendedores. Então é importante ter claro, dentro da sua visão, como que eu consigo centralizar essa informação da forma mais simples. O que eu sugiro? Google Doc, que você entrega para os seus vendedores esse material, um PDF, e vai alterando toda vez que for necessário, vai acrescentando toda vez que for necessário, vai trazendo adições de melhoria toda vez que for necessário. E tem o treinamento contínuo para isso acontecer. Depois nós temos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Os meus vendedores são um organismo vivo em construção. O vendedor que vendeu no mês passado, ele pode não vender nesse mês, porque a performance humana oscila. Emocionalmente teve problema, teve dificuldade, teve alguns desafios em taxas de conversões que impactou no resultado. Então, o plano de desenvolvimento individual é entender, o meu vendedor, ele é muito proativo, ele é hunter, ele vai, ele faz, ele está disposto a abraçar o desafio, ele ouve 10 não, 50 não, 100 não, todo dia. Esse cara, ele é faca na caveira. Mas na hora que ele fala com o cliente, a comunicação dele é nota 6. Tu percebe que ele está fazendo muito e gerando pouco resultado. O que eu tenho que fazer? Bom, se ele tem muita energia, eu vou melhorar agora a comunicação dele para 8, 9, 10. Se eu fizer isso, ele sai de 2 agendamentos para 10. Por quê? Eu lapidei individualmente aquilo que ele tinha de melhor e ajustei o que dentro da comunicação dele fazia com que ele não tivesse a melhor performance. Agora tem outro vendedor que comunicação nota 10. Cara, é bom, persuasivo, negociador. Só que o cara faz 5, enquanto a média do teu time é 50. Ele faz 10 vezes menos. Não tem como ele chegar ao resultado, porque ele não faz na quantidade suficiente para chegar ao resultado, mas ele é bom na comunicação. O PDI, ele vai ser para desenvolver esse cara e dizer, olha, eu preciso que a gente faça as atividades chaves para que a gente possa chegar ao resultado. Tu é bom nisso, agora a gente precisa aumentar esse volume. Vamos fazer mais. Eu trabalho a meta dele, eu acompanho ele, eu implemento ferramenta para ele poder performar mais. Tudo isso faz com que eu tenha individualmente melhoras. Porque tu percebe que se eu tenho 10 vendedores, cada um tem um comportamento, cada um tem uma habilidade. Então, se eu só tenho treinamento semanal,
automaticamente eu estou trazendo o mesmo conteúdo para todo mundo e colocando todo mundo na mesma prateleira. E isso é bom quando eu falo de cultura, processo, técnica e estratégia. Quando eu falo de performance, eu tenho que pegar o que cada um tem de melhor e usar isso dentro da minha estrutura comercial. Então o PDL é muito importante. Tudo isso baseado em uma análise de desempenho de maneira estratégica. Eu preciso ter essa inteligência estratégica muito bem mapeado e eu preciso de indicadores. São os indicadores que falam se a conversão está boa, são os indicadores que falam se o volume que o meu vendedor está fazendo está bom, são os indicadores que falam se o que ele está fazendo está ou não gerando resultado, e o processo comercial é teste, melhoria, teste, melhoria, teste, melhoria. O problema é que a maior parte dos empresários testa 3 meses. Se não deu o resultado que pagou tudo, ele já olha e diz, pô, não é para mim esse negócio de marketing, esse negócio de consultoria comercial. E a verdade é que é um processo. Teste, melhora, entende o que funciona, replica. O que não funciona, otimiza. E vai fazendo isso até chegar no padrão que gera resultado de maneira consistente. Tá claro até aqui? Eu acho que isso é importante, você entender como um processo bem estruturado faz com que a sua empresa performe melhor. Quando a gente fala de processo, eu entendi que eu vou pegar tudo que os meus vendedores vão fazer, tudo que eu já fiz e deu certo e centralizar em um só lugar. Miguel, isso dá muito tempo, eu não sei como construir o meu primeiro playbook. Deixa eu te dar um segredo. Pega o seu telefone e toda vez que você for dar o feedback para o seu time, toda vez que você for entrar numa reunião, toda vez que você for ligar para um cliente, como vendedor, ocupando esse espaço na estrutura comercial, coloca o telefone para gravar. Dando feedback, fazendo ligação, fazendo negociação, na hora da reunião de cultura. Tudo que você for falando, documenta ali. Depois você pega isso, transcreve em uma ferramenta de transcrever áudio e vídeo em texto e joga no chat GPT para ele compilar ali os principais insights, as principais estruturas, e aquilo ali começa a ser o seu primeiro processo comercial, de cultura, processo, técnica, estratégia dentro do seu processo comercial. Feito isto, automaticamente você já começa a documentar. Depois você vai melhorando, acompanhando semanalmente e trazendo melhorias. Testou, usou, aplicou, funcionou, mantém, não funcionou, otimiza, testa de novo, faz variações para que isso gere resultado. Então não é complicado iniciar esse primeiro processo através de um playbook. Bom, eu entendi que nós temos aqui pessoas dentro da minha estrutura junto com processos. Quais são os processos que eu preciso ter bem mapeado? Primeiro, quais são os canais que eu vou explorar? Dentro desses canais, como que vai ser a jornada de compra do meu cliente, e dentro da jornada de compra do meu cliente eu vou colocar de maneira estratégica a interseção do meu time comercial. Como assim, Miguel? Eu fiz anúncio para trazer lead para dentro do meu processo comercial. Eu estou usando o inbound como um canal de extração. Fiz isto, gerei lead. Legal. Agora, esse lead ele vai ser atendido por onde? No meu WhatsApp. Qual é a cadência que eu vou utilizar para ver se esse lead tem, de fato, o perfil para se tornar um cliente? Eu vou mandar mensagem, eu vou fazer ligação, eu vou fazer perguntas qualificatórias, eu vou fazer follow-up para gerar valor e estimular a resposta, que é o que a gente chama de MAC, motivo para abrir conversa, até ele responder e se tornar um lead de fato na minha estrutura comercial, ou ele ser apenas um curioso, ser apenas um concorrente entrando ali no meu processo para ver o que eu faço, e ele não vai responder, ele não vai dar continuidade, então ele é o perfil errado do meu cliente. Automaticamente eu descarto ele, eu coloco ele como perdido na minha estrutura comercial. Miguel, eu vou fazer outbound. Eu vou ter que fazer outbound, ou seja, eu vou fazer prospecção ativa através de um time de inside sales. Qual é a jornada para achar esse cliente? Definição de CP, definição de canais. Pode ser LinkedIn, pode ser e-mail, pode ser ligação, pode ser visita presencial. Tudo isso é modelo outbound. Agora, modelo outbound tradicional, eu vou fazer o ICP, vou fazer a base de qualificação da minha lista, vou pegar e vou ligar. Vou pegar e vou mandar e-mail. Vou mandar mensagem no LinkedIn. Qual é a cadência que eu vou mandar? Qual é o fluxo que eu vou criar? Qual é a MAC, o motivo para abrir conversa? Qual é a proposta única de valor para ele dizer, faz sentido eu ter a conversa com este vendedor? Tudo isso é estratégia de comunicação que eu tenho no meu processo comercial. Tudo isso é montado, testado, validado
e otimizado. Por isso que o playbook é importante. Eu preciso ter muito claro qual é a cadência, qual é a comunicação, qual é a taxa de resultado e sucesso que eu tenho em cima disto e qual é o plano de melhoria constante a ser implementado. Feito isto, eu agora tenho uma máquina comercial já de geração de demanda, então está vindo pessoas, e tenho agora um processo comercial mais ajustado. As pessoas sabem o que fazer, eu sei o que esperar, e agora é começar a estruturar isso para chegar na escala. Aí sim entra a tecnologia comercial. A tecnologia comercial, ela só entra depois que eu tenho um processo piloto implementado. Eu não posso colocar a tecnologia quando eu não tenho processo. O erro que eu mais vejo os empresários cometer é qualquer ferramenta que lança no mercado, ele ir lá e comprar para o time comercial. Lançou um CRM, vai lá e compra o CRM. Lançou um agente de IA, vai lá e compra o agente de IA. Lançou ferramenta de prospecção, compra a ferramenta de prospecção. Quando olha a estrutura comercial dele, ele tem 20 ferramentas diferentes que não conversam entre si, que não têm estratégia, que é custo e que não gerou resultado nenhum. Os vendedores não sabem usar, o processo não gerou resultado e a tecnologia só potencializou o que estava ruim. Ou seja, não trouxe receita para dentro do negócio. A tecnologia vem depois que eu já validei qual é a estrutura de comunicação, qual é o passo a passo que eu estou utilizando no meu processo comercial e agora eu identifico quais são as alavancas operacionais que vão tirar a sobrecarga manual dos meus vendedores para trazer performance para eles. Ou seja, primeiro, eu faço uma lista, por exemplo, se eu vou montar um outbound, um processo de prospecção ativa, a primeira coisa que eu faço é criar uma lista manual. É fazer as primeiras ligações, testar os primeiros scripts. Feito isto, eu agora entendo o que funcionou e o que não funcionou. O que funcionou eu replico, o que não funcionou eu mudo. Entendi o que funcionou, eu fiz manualmente, pequeno volume. Agora eu replico isso como processo. Eu vou colocar todos os meus vendedores fazerem igual. Fazerem do mesmo jeito, com o mesmo script, com o mesmo processo, com a mesma estrutura. Funcionou? Agora eu vou identificar. Os meus vendedores estão perdendo muito tempo na hora de fazer lista. Eles estão fazendo a lista manual ou estão usando uma ferramenta que hoje não traz tanta performance. Primeira coisa que eu vou fazer, trazer uma lista de construção de lista. Uma ferramenta de construção de lista. Eu vou trazer uma ferramenta de construção de lista. Porque se eu trago uma ferramenta de construção de lista, meu time ganha 10, 20, 30% de produtividade. Bom, agora que meu time já tem automação através da construção de lista, qual é a outra atividade de follow-up manual que eles fazem todo dia, que ocupa o tempo deles e que não gera receita de forma direta? É o processo de nutrição, que é fazer cadências de mensagem LinkedIn, e-mail e WhatsApp. O que eu faço? Eu automatizo isso, seja no meu CRM ou com novas ferramentas. Agora o meu vendedor foca só na ligação. Agora o meu vendedor foca só na negociação. Ele foca só no lead que já levantou a mão. Assim eu começo a ter mais resultado dentro da minha estrutura comercial. Tu percebe que tudo isso foi uma construção, não é o acaso. Vendas não acontecem por acaso. Se você depende de sorte, eu sinto muito te dizer, mas o seu negócio está correndo o risco de quebrar amanhã. Quando você tem método, você primeiro entende quais são as alavancas, desenvolve isto, cria processo em cima disso e aí usa a tecnologia da maneira correta para impulsionar o seu crescimento. Certo? Isso é um ponto importante de vocês anotarem, porque isso vai gerar muito mais resultado na estrutura comercial que vocês estão montando ou que vocês já têm. Bom, quando a gente fala de tecnologia, mais de 76% das empresas utilizam CRM apenas como centralizador de informações. Ou seja, CRM é um amontoado de informações, de contatos, que não se aproveita de maneira estratégica. O lead que gastou dinheiro em marketing para gerar está lá parado. O prospectado que foi gastado tempo, dinheiro, energia para trazer esse contato para a empresa está lá perdido. As reuniões de negociação que tiveram tanto trabalho para serem geradas estão lá esquecidas porque o cliente não fechou no prazo X e automaticamente não existe um processo de reciclagem dessa negociação. Tudo isso faz com que você tenha custo e não tenha resultado. CRM, hoje, com a tecnologia que a gente tem, ele facilita todo o processo comercial.
A gente tem CRM que já se preenche automaticamente através das gravações, das reuniões e das ligações. Então até o processo manual de preencher as informações pode ser substituído. Hoje a automação das próprias tarefas de follow-up, de lembrar para ligar, de lembrar para mandar a mensagem, de lembrar a reunião, tudo acontece de maneira automática. E muitas empresas subutilizam aquilo que eles gastam muito dinheiro todos os meses. Às vezes gastam 500, 600, 800 reais em ferramenta, que acaba não gerando resultado. Como que eu utilizo o meu CRM da maneira correta? Primeiro, entendendo que o meu CRM é o ativo mais caro da minha empresa. Eu não posso ter uma planilha, eu não posso ter no caderninho, eu preciso ter um sistema de centralização de informação. Esse sistema de centralização de informação ele tem que ter uma parte estratégica, ou seja, quais são as ações que vão ser feitas com esse lead até ele se transformar em cliente? Quais são as ações que esse cliente eu vou tomar para que ele gaste mais dinheiro no meu negócio? Quais são as ações que esse cliente que já gastou mais dentro do meu negócio pode trazer novas indicações? Tudo isso é estratégia. Tudo isso é um passo a passo, uma construção. Então, o meu CRM ele tem que ser primeiro a camada estratégica e depois a camada operacional. Eu não posso só centralizar informações sem estratégia, sem acompanhamento, sem validação. Então, se eu entendo que o meu CRM ele tem que, primeiro, trazer essa clareza de dados, de números, de indicadores, de performance e de otimização, eu começo a olhar para ele como o principal ativo da minha empresa. Muitos vendedores não têm meta. Muitos gestores comerciais não têm clareza dos números para tomar ações que, de fato, vão fazer a empresa chegar à meta. E muitos empresários não têm metas claras, planejamento anual e não têm indicadores para cobrar o gestor e os vendedores daquilo que eles estão fazendo. Então a conversa é, vendeu esse mês? Não, não vendi. Tá bom, vamos tentar vender no mês que vem. O vendedor, vendeu ou não? Bateu a meta ou não? Não, não bateu. Por que não bateu? Não sei. Ele disse que os leads que chegaram eram desqualificados. Aí é a briga entre marketing e vendas. Eu tenho o comercial que diz que o lead é ruim e eu tenho o marketing que diz que o comercial é ruim. A gente gera lead e eles não vendem. O comercial diz, o lead deles é ruim, por isso que a gente não vende. E aí tu não tem indicadores, tu não tem clareza, tu não tem processo, tu não tem visão estratégica por não ter a centralização das informações da maneira correta. Tu percebe que essa construção de pessoas, processos e tecnologia é o principal diferencial competitivo de uma empresa que vende muito e de uma empresa que vende pouco. Se eu tenho funis comerciais, eu estou alcançando pelo menos mais de 40% do meu mercado. Se eu diversifico canais, eu posso estar subindo isso para 60%, 80%, até 100%, dependendo do meu nicho. Porque eu tenho um plano de influência, eu me posiciono nos melhores canais, eu gero demanda, meu comercial é muito bom na taxa de conversão e automaticamente eu vendo mais. Só que isso tudo é a construção. Bom, entendi aqui, Miguel, que o processo ele vai conseguir, através da minha estrutura comercial, potencializar os meus resultados. Agora, a gente tem o terceiro pilar, que eu preciso ter isso muito bem equilibrado, que é a estrutura financeira do meu processo comercial. É o que a gente chama de arquitetura de receita e funis de monetização. Arquitetura de receita e funis de monetização. O que é isto? É eu construir uma segunda etapa do meu processo comercial baseada em oferta, público e margem. E aqui eu vou ter alguns tópicos que são importantes. Primeiro, quando a gente fala de arquitetura de receita, a gente está falando de esteira de produtos. Eu preciso ter claro qual é a minha esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos, Miguel? Toda empresa tem diferentes produtos para diferentes momentos do cliente. Tem produtos com valor mais alto, tem produtos com uma entrega maior, tem produtos com valores mais baixos, tem produtos com um ticket mais baixo. Só que se isso acontece aleatoriamente, eu gostei do produto, vou colocar o preço nele, vou tentar vender ele. Automaticamente tu não tem um processo que entenda a jornada de compra do teu cliente e que traga receita para dentro do teu negócio. Então o que a gente faz? A gente monta uma esteira de produtos. Essa esteira de produtos ela vai ter alguns produtos que não podem faltar. Na verdade, são 5 produtos que toda empresa tem que ter dentro da sua estrutura, ou seja, precisa ter essa base de crescimento do próprio cliente, evolução dele de maneira automática, ou seja, upgrade natural e baixo atrito na hora de compra. O primeiro produto que precisa ter é o produto de entrada. É o que a gente chama de produto do topo do funil.
É o produto onde eu resolvo uma dor específica, onde eu gero valor em um lugar específico e eu tenho menos atrito de compra. Ou seja, é um produto onde eu resolvo a dor e o cliente olha e diz: vale a pena pagar este preço para ter este produto dentro do meu negócio. A venda mais difícil do seu negócio será a primeira venda para esse cliente, por causa da confiança. As pessoas não compraram de você, ainda não confiam em você e pensam: será que isso funciona para mim? Então eu preciso ter muito claro, dentro do meu primeiro produto, o produto de entrada, como diminuir o atrito de compra, como gerar valor de maneira pontual para que esse cara dê o primeiro passo. Porque se ele entrou dentro do meu negócio, comprou uma vez e foi satisfeito, automaticamente ele compra mais, ele indica mais, eu consigo ter o LTV, ou seja, o quanto ele deixa de receita ao longo da vida dele no meu negócio, muito maior. Então o produto de entrada é o que a gente chama de produto de baixo atrito. Eu faço com que esse cara compre um produto que resolve uma dor, que ele experimente algo e assim ele vá para o próximo produto, que aí é o segundo produto da esteira, que a gente chama de produto-alvo, produto estrela, produto principal. É o produto mais completo, é o produto que eu tenho maior margem, é o produto que resolve de uma maneira muito mais completa a dor do meu cliente. Então eu tenho o primeiro passo, eu tenho o segundo passo que se torna um upgrade natural, porque ele precisa disso dentro do negócio dele. A diferença é que se eu começo com esse produto, que ele é muito mais completo, que ele fala sobre muitas áreas, automaticamente eu estou trazendo confusão. E vendas menos é mais. Quanto menos eu falo, quanto menos dúvidas o cliente tem, mais ele tem vontade de comprar, mais rápido ele compra. Então, primeiro eu tenho um produto de entrada, depois eu tenho um produto principal. Depois eu tenho um produto high ticket, que é o terceiro produto que eu tenho que ter na minha esteira, que é o produto mais caro. Muitos clientes pagariam mais para você se você tivesse um produto com acesso mais limitado, se você tivesse um produto com uma capacidade de absorver as necessidades dele. Às vezes o cliente quer se tornar mais relevante e para isso ele quer ter acesso a você. Então, se você tem um produto que dá acesso a você, a sua estrutura, a sua rede, o seu network, automaticamente você pode cobrar mais. Então, eu preciso sempre ter um produto onde é para poucos, mas os poucos pagam o valor justo para ter toda essa diferenciação no meu ecossistema. O quarto produto é o produto de downsell, que é o produto onde eu consigo fazer uma oferta menor para esse cliente que está entrando na minha esteira de produtos e não pode pagar, por exemplo, o meu produto de entrada. Então, o meu produto de entrada, ele é R$5.000. Eu tenho um produto que quando eu faço oferta de R$5.000, o cliente diz, pô, não consigo pagar. Eu não tenho como pagar 5 mil hoje. Eu tenho aqui um produto de 1.000 para ti, que é o primeiro passo para você dar dentro dessa estrutura. Resolve uma dor bem pontual, entrega algo bem específico, mas faz com que essa pessoa que teve um custo de aquisição, ou seja, o CAC, no seu processo comercial, se pague. E aí você consegue gerar receita depois em novos produtos, em novos momentos, com esse cliente dentro da tua base. E o quinto produto, que poucas pessoas falam, é o produto que a gente chama de produto zero. Ou seja, um produto onde não estou cobrando nada do meu potencial cliente para ele me conhecer, para ele confiar, para ele gostar do que eu faço, para ele acreditar que eu entrego e automaticamente depois comprar um produto. Que aí pode ser um e-book gratuito, que pode ser uma aula de webinário ao vivo, que pode ser um evento de networking, que pode ser uma palestra que eu dei e gerou lead. Tudo isso, a pessoa que está lá, ela não pagou diretamente a compra de um produto. Eu estou investindo nela. Eu estou fazendo nesse momento um investimento, entregar algo de valor para automaticamente ela me conhecer, compartilhar dos meus valores e comprar depois os meus produtos. Então esse ecossistema de esteira de produtos faz com que você tenha uma estrutura mais lucrativa, mais inteligente e principalmente pare de gastar dinheiro com cliente novo. A primeira compra do seu cliente muitas vezes vai ser a compra de prejuízo, onde você gastou mais para trazer ele dentro do seu negócio, ou seja, o seu produto custa 1.000 e o CAC para trazer ele é 1.500. Se ele parar nesse produto, automaticamente você ficou no prejuízo. Então o que você tem que fazer? Vender mais produtos, vender mais vezes, aumentar o valor para que ele possa comprar e automaticamente o LTV ser maior que o CAC. Falando sobre a arquitetura de receita, é importante você entender
esse tópico. Eu preciso ter uma estrutura de oferta muito bem desenhada, uma esteira de produtos, uma escada de valor que gere valor para esse cliente e automaticamente monetize mais a minha receita. E depois nós temos os funis depois nós temos os funis de monetização, que aí eu vou ter funis de upsell, funis de indicação, funis de NPS, que eu pego o depoimento, que eu pego a satisfação desse cliente, utilizo como prova social e impulsiono o meu crescimento através do que o meu cliente está falando, através do resultado que ele teve na minha estrutura. Nada converte mais do que um cliente satisfeito falando de você, indicando você e dizendo que o que você faz impacta diretamente a vida dele. Assim, pessoas semelhantes com as mesmas dores, com os mesmos problemas, com as mesmas necessidades, olha e diz, pô, se resolveu o problema do João, que é semelhante a mim, automaticamente o produto do Miguel resolve também o meu problema. Então tu percebe que funis comerciais não é só focado em conversão ou geração de demanda, é focado em monetização também. Porque se eu tenho funis bem estruturados de reciclagem de lead, de novas ofertas, de upsells, de indicações de maneira ativa e não de maneira passiva, se eu tenho funis de NPS, de pegar satisfação, de fazer acompanhamento, de gerar resultado, de impactar positivamente o meu cliente, automaticamente eu vendo mais com menos custo, automaticamente eu vendo mais com menos esforço, automaticamente eu vendo mais sem ter que gastar mais dinheiro para ter novos clientes. O maior erro das empresas é esse. Eu preciso vender mais. Quanto que eu tenho que investir mais em marketing? Quanto que eu tenho que investir mais em vendedores? E muitas vezes a mina de ouro está no teu CRM. De clientes compraram um produto, agora tem uma nova dor porque o teu produto resolveu um problema, mas aí cada fase de crescimento traz novos problemas e tu não tem um produto para essa nova dor. Tu não tem um produto para ele dizer, pô, que legal, o Miguel ele me ajudou a estruturar, agora vai me ajudar a escalar. Por exemplo, dentro da Inside Sales, o nosso produto de entrada é a Operação 90 Dias. Ou seja, em 90 dias a gente estrutura o teu processo comercial. Em 90 dias tu tem toda a parte de treinamento, acompanhamento, playbook, processo, ferramenta, toda a estrutura validada através de um plano de influência, ou seja, canais validados de geração de demanda, comercial treinado, ajustado com manual vivo para depois eles conseguirem operando dentro da sua estrutura comercial. Esse é o primeiro passo. 90 dias tu tem tudo isso pronto. Qual é o próximo passo? É o acompanhamento comercial. Tu estruturou. Agora vem a dor de contratar. Agora vem a dor de treinar. Agora vem a dor de fazer gestão. Tudo isso é o próximo produto, que é hoje o produto principal da Inside Sales. Então, essa estratégia faz com que a gente tire o atrito da primeira compra, porque é um produto com ticket menor, resolva um problema pontual, mas automaticamente quando eu estruturo uma parte e ele cresce, ele tem uma outra dor. Então, a gente tem clientes que entraram faturando 80 mil reais e a gente estruturou o processo comercial. Depois ele começou a faturar 300 mil reais. Quando ele chega em 300, ele tem outra dor. Ele precisa contratar mais pessoas, ele precisa ter mais gestão, ele precisa ter melhores indicadores, ele precisa ter um BI na sala dele para olhar e dizer o que está funcionando, o que diariamente tem que ser ajustado, o que precisa ser otimizado. E aí a Inside Sales entra com a parte de tecnologia, acompanhamento e gestão comercial. Então tu percebe que isso é uma estratégia de monetização para que a receita de fato seja aproveitada na sua plenitude. Certo? Ficou claro até aqui esses pontos para vocês? Miguel, estou com alguma dúvida. Eu entendi a estrutura, entendi o conceito, sei que é um conceito um pouco mais bruto para vocês entenderem, porque a gente está falando de uma estrutura macro, eu quero trazer novos episódios aqui, novas aulas, aprofundando cada um desses tópicos, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a sua principal dor, qual o seu principal desafio, qual é o seu nicho. Miguel, a minha empresa é uma empresa D e tem a dificuldade X. Assim eu consigo trazer conteúdos personalizados para você e eu mesmo volto nos comentários respondendo pessoalmente cada uma das tuas dúvidas. Então é importante você entender como isso é aplicado, mas eu sei que vai ter muitas dúvidas, então coloca aqui nos comentários. Miguel, eu quero ver isso na prática, como isso funciona. Aqui na descrição tem um link do nosso grupo VIP do WhatsApp. É um grupo onde a gente disponibiliza todos os materiais, inclusive os materiais desse episódio aqui. Então vai estar lá nesse grupo VIP. E a gente abre aulas ao vivo semanais para trazer para você todo o método, passo a passo, que fez a Inside Sales crescer, que fez a Inside Sales gerar mais de 170 milhões de reais para clientes através desse método, onde a gente abre de maneira gratuita em aulas fechadas dentro do nosso grupo VIP. Então clica aqui na descrição desse vídeo
e vai para o nosso grupo VIP, receba os materiais, participe das aulas fechadas e também tem um diagnóstico gratuito da sua estrutura comercial e um plano personalizado para a sua empresa performar melhor. Tudo isso dentro do nosso grupo VIP. Certo, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e que a gente possa estar junto no nosso próximo episódio. Beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro.